Bem, pessoal, esse então é o nosso segundo vídeo exemplo referente então à medição da intensidade da corrente elétrica. A questão exemplo 2 pede para a gente calcular a carga elétrica que passa pelo circuito em 1 minuto, sabendo que a corrente elétrica é de 2 amperes. Vejamos bem, primeiro a questão pede para a gente calcular a quantidade de carga e olhando para aquelas equações que foram passadas no texto base, para calcular a quantidade de carga, nós multiplicamos a corrente elétrica pela variação do tempo. Vamos identificar cada coisa de uma vez, então. Primeiro, a intensidade da corrente elétrica, a questão diz que é de 2 amperes. Vamos anotar que a intensidade da corrente elétrica é de 2 amperes. Agora, a variação do tempo, a questão nos diz que foi de 1 minuto. Então, vamos anotar que a variação do tempo foi de 1 minuto. Como vocês viram no texto, no vídeo conceito, o tempo deve estar sempre em segundos. Então, aqui nós vamos passar esse 1 minuto para segundos. Para fazer isso, nós temos que multiplicar por 60. Se fosse o caminho contrário, se fosse de segundos para minutos, nós teríamos que dividir por 60. É importante que vocês fiquem atentos nessa questão. Mas como aqui nós vamos de minuto para segundos, nós multiplicamos por 60. Multiplicando 1 por 60, nós temos o tempo de 60 segundos. Agora sim, 2 amperes na intensidade da corrente elétrica e 60 segundos na variação do tempo. Vamos substituir os dados na equação. Quantidade de carga é igual a 2 amperes vezes 60 segundos. Como vocês lembram no vídeo exemplo 1, o que a gente fez? Nós tínhamos coulomb por segundo e trocamos por ampere, lembram? Então agora nós vamos fazer o contrário. Nós temos aqui 2 amperes e vamos substituir o A de ampere por coulomb por segundo, sem mexer no número, mas apenas mexendo nas unidades de medida. De modo que na linha de baixo nós teremos 2 coulombs por segundo vezes 60 segundos. Agora sim, bem melhor. Por quê? Porque nós cortamos segundo com segundo e ficamos só com coulomb. Finalizamos a conta então quando nós multiplicarmos 2 vezes 60. 2 vezes 60, isso vai dar 120. Como a única unidade de medida que sobrou foi coulombs, ficam então 120 coulombs. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em 1 minuto, quando a corrente elétrica é de 2 amperes, esse circuito gasta uma quantidade de 120 coulombs. Vocês lembram que 1 coulomb eram 6 quintilhões de elétrons, então multiplicamos 6 quintilhões de elétrons por 120, que vai dar mais ainda, um número mais orbitante ainda, e aí chegamos à quantidade de elétrons. Enfim, calculamos aqui a quantidade de carga em coulomb de forma muito mais simples. Pessoal, espero ter sido bem claro e em qualquer dúvida, por favor, entre em contato.